E aí, pessoal, tranquilo? A gente vai ver agora a questão 25 de português da ESA 2022, a prova tipo A. E olha só, hein? Essa questão é polêmica, hein? É mais polêmica que os mamilos, hein? Vamos ver ela aqui, ó. Observe a segunda estrofe do hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Olha, você é louco, já dá pra mim não cantar na Copa já. Atento ao conteúdo aprendido por você em suas aulas de língua portuguesa, mais especificamente ao conteúdo de morfologia, o vocábulo C, que inicia a estrofe, pode ser definido como. Meu, essa questão deu trabalho, hein? Por quê? Meu, veja bem, o hino nacional, ele é uma poesia, cara. Ele é uma música a ser cantada. Então, sendo uma poesia, ele tá cheio de figuras de linguagem. Cara, e a principal figura de linguagem que a gente percebe quando começa a ler o texto é o hipérbato, cara. Ou seja, é a inversão da ordem direta da oração, cara. Então, não tem uma parada tipo sujeito, verbo e complemento. Porra, o complemento tá antes do sujeito, o sujeito tá depois do objeto e, meu, o negócio é louco aqui. Então, para você conseguir interpretar de forma correta os termos, tanto morfologicamente quanto sintaticamente, a gente tem que colocar a ordem direta dessa frase aí, né? Então, vamos lá. Qual, na minha opinião, que seria a ordem direta aqui, né? Ó liberdade. Esse ó liberdade seria o vocativo. Então, né, é um elemento de chamamento, né? Eu vou colocar ele ali no começo. Então, eu vou colocar assim, ó. Ó liberdade. Nosso peito desafia, ou seja, sujeito, o nosso peito, desafia o verbo, desafia o quê? A própria morte, o objeto direto. Então, ó liberdade, o nosso peito desafia a própria morte em teu seio. Isso aqui é o adjunto adverbial, aliás. Tá certo? No caso, a liberdade aqui está sendo utilizado o quê? A personificação, certo? Está falando então que a liberdade tem um seio, ou seja, está dando características humanas a, a um elemento aqui, ó, inanimado, que é a liberdade. A um substantivo abstrato, na verdade, né? Então perceba. Então vai. Ó liberdade. Vamos lá. Ó liberdade. O nosso peito desafia a própria morte em teu seio. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Entenderam ou não? Ó liberdade. O nosso peito desafia a própria morte em teu seio, se conseguimos conquistar o penhor dessa igualdade com o braço forte. Aí, meu, o que acontece? Muitos professores que eu vi por aí falaram que a alternativa D era a correta. E é muito compreensível. Por quê? Porque se você for analisar, né, essa partícula C e a relação sintática que ele forma, né, dentro desse período, você vai falar, meu, com certeza essa é uma conjunção, né, condicional. Porque o C, de fato, é uma conjunção, né, condicional. Entendeu? Mas, tipo assim, se a gente for tentar interpretar o que está escrito de fato, cara, a gente vai ter que substituir esse C, meu. A gente vai ter que substituir esse C. Porque não faz sentido. Tenta ler comigo de novo aqui, ó. Ó liberdade, o nosso peito desafia a própria morte em teu seio, se conseguimos conquistar o penhor dessa igualdade com o braço forte. No caso, penhor aqui é o quê? É uma garantia, né? Imagina, por exemplo, que você vai pegar um empréstimo no banco e você vai penhorar a sua casa. Então você vai fazer o quê? Colocar a sua casa como garantia. Então, o penhor dessa igualdade, ou seja, a garantia dessa igualdade. Imagina que essa é uma canção comemorando a independência do Brasil. Então, essa igualdade com quem? Igualdade com Portugal. Ou seja, ele é um país independente, assim como Portugal. O Brasil estava virando um país independente, assim como Portugal. Então, a garantia dessa igualdade, ou seja, a garantia da independência, ele conquistou com o braço forte, ou seja, com a força. Então, ó liberdade, o nosso peito desafia a própria morte em teu seio, ou seja, no seio da liberdade. Então, a liberdade, ela é vista aqui como um ser que inspira, né? Tá inspirando ali o brasileiro a lutar contra, né? Contra, porventura,
alguma rebelião contra a conquista da independência do Brasil, que, no caso, conquistou com o braço forte. Então ele fala assim, ó liberdade, o nosso peito desafia a própria morte em teu seio. Por quê? Porque nós conseguimos conquistar a garantia dessa igualdade com o braço forte. Então tá falando assim, ó, meu, a gente conquistou isso aqui com muita luta. Então, o nosso peito, né, vai desafiar a própria morte se for preciso garantir essa liberdade aí. Entendeu? Então fala, meu, ó, se for preciso, a gente vai morrer para garantir a nossa liberdade de Portugal. Basicamente é isso que ele está falando aqui. E se a gente manter a partícula C ali, realmente não vai fazer sentido. Realmente a gente vai ter que forçar a alternativa dele. Mas perceba que a gente não consegue interpretar muito bem se a gente manter ali. Por quê? Porque, no caso, aqui, ó, uma oração subordinada causal, ela vai indicar o quê? A causa expressa na oração principal. No caso, a banca ela vai marcar C, ó. Uma conjunção, cadê a C? Uma conjunção subordinativa causal, certo? Ou seja, o que é uma conjunção subordinativa causal? Ela vai indicar a causa expressa na oração principal. E, segundo a minha interpretação aqui, a oração principal é o quê? É isso aqui, ó. O nosso, o nosso peito desafia a própria morte, certo? Essa é a oração principal. Por quê? Qual que é a causa de eu querer morrer pela liberdade? Por quê? Porque, visto que, né, a garantia dessa igualdade, nós conseguimos conquistar com o braço forte, ou seja, nós conseguimos conquistar com força essa igualdade. E por isso eu coloco minha vida em risco para garantir ela, né? Para garantir, na verdade. Entenderam o porquê? Então a gente pode ver esse verbo aqui, por exemplo, ó, conseguimos. Conseguimos, no caso, ou ele está na primeira pessoa do plural do presente do indicativo, ou ele está na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. E como, né, a nossa liberdade foi conquistada no contexto da independência, ou seja, no contexto anterior, eu acredito que seja mais correto usar o indicativo, porque foi o indicativo, no caso, primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Por quê? Porque a gente conseguiu conquistar. Não é um negócio subjetivo, não é um negócio que pode acontecer. Que no caso, se eu considerar, por exemplo, o C como sendo uma conjunção subordinativa condicional, como está no D aqui, ó, e eu necessariamente vou ter que usar o modo subjuntivo no verbo. Entendeu? Por exemplo, deixa eu pegar uma frase aqui. Se estudar, será aprovado. Ou seja, caso você estude, você será aprovado. Então, perceba que esse se é uma conjunção condicional. Ou seja, e esse estudar, ele está expresso no modo subjuntivo. Entendeu? Então, o estudar, esse se, no caso, essa conjunção condicional, ele vai expressar uma possibilidade que, se for cumprida, eu autorizo o outro processo, que é o quê? O ser aprovado. Então, se estudar, será aprovado. Então, se estudar, se isso daqui acontecer, eu autorizo o ser aprovado. Entendeu? Então, tipo assim, automaticamente, se eu vou usar uma conjunção condicional, eu vou usar o modo subjuntivo ali no verbo. E perceba que o modo usado ali, o modo verbal usado, é o modo indicativo. Ou aí você vai optar, ou vai usar do primeira pessoa do plural do presente do indicativo, ou primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Que é o entendimento mais lógico, ao meu ver, e é o que a banca considerou ali como sendo correto. Então, uma conjunção subordinativa causal. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Tá, puta, eu achei meio confuso, tá? Então vamos lá, resumindo. O hino é uma hipérbole. Aliás, o hino é uma poesia cheia de figuras de linguagem, e a figura de linguagem que a gente consegue identificar aqui mais facilmente é o hipérbato, certo? O hipérbato é quando eu tenho a inversão da ordem de uma oração direta. E aí eu vou ter que colocar, né, esse período
em uma oração que faça sentido. Sujeito, verbo, complemento. A oração que faz sentido para mim é o que eu disse anteriormente. Ó liberdade, o nosso peito desafia a própria morte em teu seio, visto que conseguimos conquistar a garantia dessa igualdade com o braço forte, ou seja, o penhor dessa igualdade com o braço forte. Eu troquei o se por visto que, né? O visto que, no caso, ele é uma conjunção causal. E aí fez muito mais sentido. E aí fez muito mais sentido, tanto é que a banca escolheu a C como a correta. Vocês entenderam ou não? Porque se eu manter o C, primeiro que não vai fazer sentido. Porque vai ficar assim, ó liberdade, o nosso peito desafia a própria morte em teu seio, se conseguimos conquistar o penhor dessa igualdade com o braço forte. Caramba, não faz muito sentido, né? Porque o nosso peito desafia a própria morte em teu seio é a oração principal. Se conseguirmos conquistar o penhor dessa igualdade com o braço forte, é a oração subordinada. E eu não tenho aqui uma possibilidade que, se for cumprida, autoriza eu desafiar, eu dar a minha vida como doação para garantir a liberdade. Eu não tenho essa possibilidade que se for cumprida, eu garanto o que está escrito na oração principal. Na verdade, eu tenho o fato consumado que ocorreu. A gente conquistou a liberdade com o braço forte. Ou seja, foi um fato passado. Não tem modo subjuntivo aqui, não tem uma possibilidade. Tem o modo indicativo, tem o fato pontual que aconteceu no passado. Ou seja, é o pretérito perfeito ali. Por isso que conseguimos estar no pretérito perfeito e por isso que eu posso substituir o se por visto que. O se, uma conjunção condicional, e o visto que, uma conjunção causal, e a banca escolheu a C aí como sendo a correta. Entenderam? Puta, mano, vai tomar no cu, você falou pra caralho, não entendi porra nenhuma. Meu, paciência, pede aí nos comentários o que você ficou com dúvida. Mano, eu não sei o que é hipérbato, acabei de explicar. Meu, eu não sei conseguir colocar a frase numa ordem direta. Eu te ajudo também. Meu, eu não sei qual que é a diferença de uma conjunção subordinativa causal condicional. Poxa, primeiro que a A já está errado ali também. Por quê? Porque não existe conjunção coordenativa condicional. Né? As conjunções coordenativas são algumas específicas, que a gente pode ver em outra aula também, senão vai ficar mais longo do que está aqui. Vocês entenderam? Então, comenta aí no que você ficou com dúvida. Se você discorda ou concorda, deixe aí nos comentários também. Ah, mas tem fulano, o professor fulano falou que é AD e eu tenho prova que é AD, vai ver o vídeo dele lá. Meu, tudo bem. Eu concordo que é AD também se a gente for analisar cruamente a situação. Mas se a gente for analisar de uma maneira interpretativa, cara, vai ser assim. Infelizmente, a maioria das pessoas erraram aí. Foi uma questão muito difícil, aliás. Beleza? Tamo junto, é nóis.